nome de Jesus, que a Tua palavra possa trazer ao nosso coração a compreensão plena daquilo que Tu queres para a nossa vida nessa noite. Que sejamos abençoados, desde a leitura até a proclamação da palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai acompanhar aqui, vamos fazer a leitura de forma alternada. Põe na área, por favor. Ah, já colocaram. Ia falar para colocar na área, já está ali. Vamos lá. Leiamos então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém. Palavra do Senhor, pode tomar seu assento. Eu tenho um certo fascínio pelo Evangelho de João, pela ousadia que esse evangelista tem. Ousadia que ele tem de, depois de a igreja já ter 3 evangelhos, ele ousar, inspirado pelo Espírito Santo, escrever o 4º. Escrever a 4ª versão sobre a vida e o ministério de Jesus. Veja que eu já falei isso aqui em outros momentos, mas eu quero reafirmar aqui. As 4 versões, os 4 testemunhos, os 4 evangelhos, eles não são em nenhum momento contraditórios ou estão cada um deles buscando trazer a sua verdade como a única verdade. Pelo contrário, cada um dos evangelistas tem uma preocupação específica, dirige-se a um grupo específico, tem objetivos específicos e são inspirados pelo mesmo Espírito que inspirou Marcos, que inspirou Mateus, que inspirou Lucas e que inspirou João. Agora, a ousadia do evangelista João é que, tendo todos esses 3 evangelhos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles guardam uma semelhança muito grande entre eles, cada um deles, as narrativas do evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, são muito próximos, quase idênticos. O evangelista João, ele tem uma perspectiva sobre o mesmo ministério de Jesus, e ele nos dá informações, e ele fala de ângulos que os outros evangelistas não foram capazes de enxergar. E isso tudo serve a um propósito que o Espírito Santo utiliza, que é para nos abençoar, que é para nos trazer uma plena e completa um pleno e completo conhecimento do ministério de Jesus e daquilo que Jesus fez por mim e por você. Esse texto, ele está nessa linha, na linha joanina, dos textos exclusivos de João. É apenas João que relata essa figura imponente, importante,
que é o fariseu Nicodemos. É só João que descreve esse encontro de Jesus com Nicodemos. Esse encontro marcante de Jesus com Nicodemos. Ele depois, no capítulo 19, vai mostrar que Nicodemos entra em cena novamente. Nicodemos entra em cena novamente após a morte de Jesus para requerer o corpo de Jesus e dar a Jesus uma sepultura digna. Então a história de Nicodemos não está apenas nesse capítulo 3. A história e os desdobramentos desse encontro de Jesus com Nicodemos perdura até o final do Evangelho. Nicodemos é descrito pelo evangelista João, segundo o texto que nós lemos, como um fariseu. E nós, de imediato, com toda a impressão e com todo o impacto que recebemos dos evangelhos sinóticos, dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, e eu falo nessa ordem porque é a ordem cronológica que eles foram escritos, nós olhamos com desdém para um fariseu, porque fariseu se tornou sinônimo de um religioso hipócrita, de alguém que se esconde atrás da religião e da fé. E é verdade, no tempo de Jesus, haviam muitos hipócritas, muitos fariseus, e boa parte dos conflitos que Jesus teve foi com esse tipo de gente. Jesus não teve conflitos sérios e fortes com os pecadores, com os publicanos, com os beberrões, com as prostitutas. Esse Jesus transformou a vida dessas pessoas e fez dessas pessoas discípulos e discípulas dele. Mas o grande embate de Jesus nos evangelhos sinóticos foi com os fariseus e com os escribas e também com os saduceus, que eram a elite religiosa de seu tempo. Jesus, ao contrário do que nós imaginamos ou criamos às vezes uma imagem distorcida de Jesus, Jesus não era amigo de religiosos, Jesus era amigo de pecadores. Não para que os pecadores permanecessem no mesmo estado em que estavam, mas porque ao encontrar-se com Jesus e ao conhecerem Jesus, pudessem mudar de vida, pudessem recomeçar a sua história. Mas isso não é apenas um privilégio dos pecadores. Também os religiosos que estão presos às suas tradições, que estão presos aos seus dogmas, aos seus costumes pessoais, também podem encontrar Jesus e terem também a possibilidade de reencontrar em Jesus a possibilidade de uma vida, de um recomeço, de começar do zero. Imagine você, se você pudesse, pense comigo agora, se você pudesse começar tudo de novo, do zero, você faria? Você faria? Começar tudo de novo, do zero? Será que as escolhas que você fez até aqui seriam as mesmas? Se você pudesse reescrever sua história, você reescreveria? O que você manteria? Não é para tirar tudo, mas o que você manteria na sua história? E o que você tiraria? Olha, Jesus está entrando numa conversa com Nicodemos, onde ele propõe que isto é possível, de que é possível começar uma vida nova. E é exatamente esse o tema da minha pregação de hoje, de que você deve começar uma vida nova. Aliás, eu falo no imperativo: comece uma vida nova. Comece uma vida nova. É possível começar uma vida nova. É possível reconstruir a sua história. É possível rever aonde você fracassou e tomar um rumo novo.
é possível isso. E aí eu volto para o fariseu Nicodemos. Porque Nicodemos, no próprio nome, já traz algo de peculiar e de importante, de interessante que eu quero compartilhar com você. Que o nome de Nicodemos é o campeão do povo. O nome de Nicodemos é e significa campeão do povo. Nicodemos, quando nasceu, seus pais deram um nome para ele. E o significado desse nome faz muito sentido para o judeu. O que os seus pais fizeram é dizer: você vai ser o campeão do povo. E olha que o texto vai mostrar a respeito de Nicodemos que ele não é um hipócrita, que ele não é um fariseu mesquinho, que ele não é um religioso doente pelos ritos, pelas observâncias meticulosas da lei, sem nenhuma preocupação de fato com a prática. Pelo contrário, há uma ânsia, há um desejo em Nicodemos de conhecer além da letra, de conhecer além da religião, de conhecer além daquilo que estava posto para ele. Vejam que esse anseio é descrito no texto, porque o texto diz: olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E ainda falando sobre Nicodemos, diz que Nicodemos era um dos principais dos judeus. O que significa isso? Significa que Nicodemos, além de fariseu, era membro do Sinédrio. E o Sinédrio era um conselho que controlava e dirigia a vida religiosa de Jerusalém, da Judéia. Eles eram juízes. E Nicodemos estava entre esses juízes importantes. Ele não era o chefe principal, porque o chefe do Sinédrio sempre era o sumo sacerdote. Mas Nicodemos era um dos principais. Ou seja, Nicodemos, além de religioso, Nicodemos também e tem uma importância social. Nicodemos encontra-se no centro das atividades políticas do seu tempo. Nicodemos exerce uma influência significativa. Ele não é qualquer pessoa, ele não é qualquer um. Nicodemos é um dos principais, um dos príncipes dos judeus. Mas como eu falava, Nicodemos, ele demonstra que quer algo além da sua religiosidade. Olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer para você. Não apenas religiosos, mas também aqueles que estão absolutamente perdidos. Todos eles, religiosos e aqueles que estão perdidos, podem encontrar em Jesus a possibilidade de um recomeço, de zerar, de recomeçar uma vida, de começar uma vida nova. E é isso que Jesus vai dizer para Nicodemos. Nicodemos vai procurar Jesus, porque a sua religião não basta. Se nós olhamos o capítulo 15 de Lucas, que fala dos filhos pródigos, dos filhos perdidos, nós olhamos agora para um texto que fala não de um homem perdido, pelo contrário, de um homem absolutamente bem colocado na vida, porque às vezes a mensagem que parte daqui do púlpito é: você está perdido, você está quebrado, você está deprimido, você está mal, vem porque o Evangelho vai mudar a sua vida, e isso é verdade. Mas eu quero dizer para você hoje que pode recomeçar a vida, e é preciso recomeçar a vida também os que estão bem, os que estão socialmente numa posição privilegiada, os que estão com os burros cheios de dinheiro, também precisam tanto quanto de Jesus, como os que estão vivendo na miséria. Nicodemos procurar Jesus demonstra, como já vimos algumas semanas atrás, como jovem rico, que vimos aqui,
que o jovem rico diz: eu tenho cumprido todos os mandamentos, mas algo me falta. Algo me falta. Olha, eu não vou esquecer nunca mais dessa palavra do jovem rico, porque eu já tinha lido esse texto umas 500 vezes. Umas 500 vezes lido sobre esse texto. Mas eu nunca tinha pego esse detalhe que o jovem rico diz apenas no Evangelho de Mateus: algo me falta. Então eu não sei como você está. Eu não sei o que trouxe você aqui. Mas eu sei de uma coisa, que está na boca do jovem rico e que está também nas atitudes de Nicodemos: algo nos falta. Sem Jesus, algo nos falta. O religioso percebe que algo falta e vai à noite procurar Jesus. O pecador, como filho pródigo, ele percebe a sua loucura, ele persegue o seu desatino, e depois de uma reflexão séria, ele volta para casa, porque ele percebe que algo lhe falta. Sempre algo vai nos faltar. Se nós não tivermos Jesus Cristo, algo vai nos faltar. E é nessa falta, e é na busca daquilo que falta, que Nicodemos vai à noite. Versículo 2, acompanhem comigo. Então diz o texto: este de noite, este Nicodemos, foi ter com Jesus. Por que Nicodemos foi de noite? Por que Nicodemos foi de noite? Por pelo menos duas razões. A primeira razão é mais óbvia. Sendo ele um mestre, sendo ele um dos principais no Sinédrio, sendo ele uma figura conhecida, importante na cidade, ele não queria ser visto como um mestre inculto e que caminhava com gente pobre e marginalizada como Jesus. Jesus não era essa figura tão aplaudida como nós hoje vemos. Jesus era uma figura estranha, uma figura religiosa estranha. Eu digo por que estranha, para você entender e saber o que eu estou dizendo quando falo isso. Jesus não era rabi, Jesus não era mestre, Jesus não era mestre. Jesus não havia estudado nenhuma escola importante do judaísmo do primeiro século. Existiam escolas concorrentes, diversas escolas que preparavam os filhos dos principais homens importantes da cidade desde os 8 anos de idade. Ensinava-lhes a decorar a Torá, ensinava-lhes a interpretação do texto bíblico, dava a eles todo o ensino e preparação moral. Jesus não frequentou nenhuma dessas escolas. Jesus oficialmente não era um mestre. Jesus não era um mestre religioso. Jesus não havia nascido numa cidade importante. Jesus não é de Jerusalém, que era a capital religiosa e política da época. Jesus nasceu numa cidadezinha esquecida, numa cidadezinha sem influência, sem importância. Jesus nasceu em Nazaré. Então, por que Jesus era considerado uma figura estranha? Porque ele não era de uma família nobre, ele não era um rabi, ele não era um descendente de uma família importante, reconhecida. Jesus não nasceu numa cidade importante. Deve ter nascido em Nova Aurora. Se fosse hoje, ia nascer em Nova Aurora, Jesus. Ou no Recantos. Jesus ia nascer em algum bairro de Belfor Roxo. Tenho certeza disso. Imagina o mundo olhando para Jesus e percebendo aquele cara, aquela gente de Belfor Roxo. Olha que o texto está dizendo para a gente que por isso, uma das razões
Uma das razões que eu posso e você pode concluir comigo que Nicodemos vai ver Jesus à noite era essa. A segunda razão, menos óbvia, é que possivelmente Nicodemos foi à noite, porque também, como mestre que Nicodemos era comum. Olha para mim, era comum estudar a lei, estudar a Torá, que era o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, que era a Bíblia da igreja naquele momento. Estudar à noite. Estudar à noite era o comum. Era uma prática de mestres religiosos, estudar à noite. Mas há também uma terceira razão, que não é uma razão tão clara, mas que você, ao ler todo o Evangelho de Mateus, percebe que há algumas palavras que têm uma carga simbólica muito forte para o evangelista João. E à noite, quando cita à noite, as coisas ruins acontecem à noite. Os da noite são os que andam nas trevas. E os do dia são os que andam na luz. Claramente, João faz uma oposição entre luz e trevas. Os que procuram a noite, os que estão na noite, são os que estão na escuridão, são os que estão cegos, são os que estão mortos, são os que não nasceram para a nova vida, são os que não conhecem a Cristo ainda. Então talvez haja um significado simbólico para aqui João relatar que Nicodemos procurou Jesus à noite, porque ainda Nicodemos não havia encontrado a luz. É por isso que ele procura Jesus à noite, porque ele está ainda na escuridão. A possibilidade de mudar de vida em Nicodemos só vai acontecer quando ele encontra com Jesus. E quando eu e você lemos o Evangelho como um todo, entendemos isso, porque é no Evangelho de João que Jesus diz a respeito de si mesmo que ele é a luz, que Jesus é a luz. Então Nicodemos procura Jesus à noite, porque Nicodemos ainda está nas trevas. E na noite é que os que estão nas trevas andam. E procura Jesus à noite. Então essas 3 razões são bem plausíveis. Provavelmente todas elas estavam presentes. Nicodemos procura Jesus à noite porque era influente e não quer ser visto com um Zé Ninguém como Jesus. Nicodemos procura Jesus à noite porque era uma prática comum dos rabinos, dos mestres, estudar a lei à noite. E Nicodemos procura Jesus à noite porque ele ainda está na escuridão e Jesus é a luz e ele procura encontrar-se com Jesus para que a luz possa chegar a ele. Mas Nicodemos, como eu falei, não era um indivíduo hipócrita. Repita comigo, Nicodemos sabe que algo lhe falta. Guardem isso, porque Nicodemos diz aqui, e diz de uma forma que não é irônica. Jesus vai ser irônico com Nicodemos, porque Jesus vai dizer para ele depois que Jesus vai fazer uma afirmação e Nicodemos não compreende a afirmação de Jesus, e Jesus vai dizer para Nicodemos: você é mestre e não compreendes? Mas Nicodemos aqui não parece estar sendo irônico. Mas acompanhe comigo, versículo 2, acredito que está aqui. Nicodemos diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Isso é extremamente importante, porque o que você acabou de dizer junto comigo é que Nicodemos reconhece que algo lhe falta, e nessa falta que Nicodemos encontra-se, ele percebe que Jesus, mesmo não tendo estudado numa escola rabínica, mesmo Jesus não tendo certificados, mesmo Jesus não tendo títulos, o que Nicodemos, que é o grande mestre, reconhece é que Jesus também é mestre.
E o mestre é aquele que ensina. O mestre é o pedagogo. O mestre é o que ensina a criança, ensina o que não tem absoluta capacidade por si de encontrar a verdade. O mestre ensina, o mestre toma a criança, o pedagogo é quem toma a criança que não tem absolutamente capacidade de, sozinha, conhecer a verdade. E o mestre ensina a verdade. É lindo, porque meu filho está aprendendo a ler. Ele fica ali esperando quando põe o texto e ele quer que demore para ele poder soletrar e conseguir ler a tempo, antes que troque a letra. O terror dele é quando o filme é legendado, porque ele não consegue ainda ler na velocidade que a legenda aparece. Tem uns desenhozinhos japoneses que a temporada que ele está agora já é legendada e ele não consegue acompanhar. Jesus é mestre. E o mestre é aquele que ensina a criança. O mestre é aquele que pega alguém que não sabe nada e vai ensinando. Aqui temos muitos professores. Ensinar matemática, Letícia, não deve ser nada fácil. Nada fácil. Ainda bem que o Pedro gosta de matemática e tem uma irmã que é professora de matemática. Mas pegar alguém que não tem conhecimento e ir devagar, ensinando devagar as letras, juntar as familhinhas, cada palavrinha, cada sílaba, cada frase, aquilo que ele vai aprender. Olha que quando Nicodemos chama Jesus de mestre, ele está dizendo que Jesus é essa pessoa. Olha para mim, preste atenção, não se perca. Jesus é um mestre por excelência. Ele ensina-nos a conhecer o Evangelho do beabá, do mais simples ao mais complexo. Quem ensina não é quem dificulta o aprendizado. Quem ensina bem não é quem arrota a teologia ou esnoba em palavras difíceis. Quem ensina é aquele que é capaz de comunicar. Quem ensina não é quem quer impressionar. Quem ensina é aquele que é capaz de pegar alguém que não sabe e levá-lo a uma outra posição. Então Nicodemos está dizendo a respeito de Jesus, de forma muito sincera, que Jesus é mestre. Então Nicodemos sabe que algo lhe falta, que a sua religião não é suficiente. Gente, a nossa religião, se for apenas religião, não basta, não é suficiente. Ir à igreja, ser religioso, não é suficiente. É necessário mais que isso. Nicodemos diz: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles. E aí, meus irmãos, Nicodemos, além de reconhecer Jesus como mestre, ele usa evidências, ele usa fatos concretos para dizer por que a conclusão dele é que Jesus é um mestre, que Jesus é aquele que ensina, que Jesus ensina e o seu ensino é libertador. Olha para mim e preste atenção numa coisa. 2 sinais Jesus fez para que isso fosse reconhecido por Nicodemos. Nicodemos está no grupo de pessoas que agora reconhecem pelos sinais que Jesus fez e pelos sinais que ele ainda vai fazer, que Deus está com ele.
Deus está com ele, é a compreensão inicial de Nicodemos, que é uma compreensão ainda imperfeita, porque ele compreende que Deus está com ele. Ele não compreende ainda que Jesus é o próprio Deus. Isso ele vai compreender após a morte e a ressurreição. Mas veja comigo que há coisas interessantes ainda aqui que a gente precisa ver. Primeiro, que os sinais que Jesus realizou foram 2. Há 2 semanas atrás, o pastor João pregou o primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho. A transformação da água em vinho. E aí mais uma coisa que é peculiar do evangelista João. Lembra-se que eu falei no início que João é um evangelista extraordinário? E é extraordinário. Qual é o outro evangelista que relata que Jesus começou os seus sinais numa festa de casamento, transformando a água em vinho? Qual é o outro evangelista que diz isso? Aliás, qual é o líder religioso que começa o seu ministério salvando um casamento, salvando uma festa? Jesus fez isso. Daí a gente pode tirar a conclusão que as imagens que se constroem a respeito de Jesus, normalmente Jesus pendurado numa cruz, uma visão cabisbaixa, triste, melancólica, sofrida. Essa visão europeia de Jesus, e aí eu faço uma crítica, porque Jesus muito mais teria características físicas semelhante a nós brasileiros, e principalmente aqueles com a pele mais escurinha, porque Jesus vive numa região de muito calor, de muito sol, sem hidratante, sem a possibilidade de shampoo, com tantos requintes que as mulheres utilizam-se hoje. Os cabelos dele possivelmente eram ressecados e não lisos como estão nas fotos. A pele dele não era branca como aquela, e muito menos seus olhos azuis e tristes. Jesus começa o seu ministério numa festa, salvando a festa, dizendo que não pode faltar vinho, não pode faltar alegria. Os sinais que Nicodemos apontam foram esses. Jesus começou o seu ministério numa festa de casamento, e Jesus foi no templo, pegou o chicote, expulsou os cambistas, mandou embora os que estavam transformando a casa dele em casa de negócios, e disse para aquelas pessoas que controlavam o templo e que eram financeiramente os banqueiros da cidade e que controlavam a religião, porque quem controla o templo são os saduceus. Jesus está dizendo para o sistema religioso, para o sistema político, para o sistema social da sua época, que a casa de Deus não é covil de salteadores, e chama a elite política, social e religiosa de seu tempo de ladrões, e os expulsa, os manda embora, e diz: esse lugar não é um lugar que vocês devem frequentar. Vocês estão ocupando o único lugar onde as mulheres, onde os estrangeiros, onde as crianças deveriam ocupar. Esse lugar é a casa de oração. Jesus manda embora essas pessoas. Jesus limpa o templo. Jesus faz algo semelhante, como se ele entrasse no Congresso Nacional e mandasse embora muitos dos deputados, senadores da República que governam esse país, e tantos outros governantes do Executivo, e dissesse: o lugar que vocês ocupam não deveria ser ocupado por vocês. Jesus está dizendo que a igreja não é lugar de gente desonesta. Jesus está dizendo que o lugar da igreja é lugar de fazer
oração. Então, o que Nicodemos está dizendo, volte comigo para o texto, porque você vai perceber que eu não estou aqui fazendo uma digressão, mas está nitidamente ligado uma coisa a outra, porque Nicodemos diz o seguinte: porque sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por quê que ele é mestre vindo da parte de Deus? Por quê? Qual o motivo? Leia comigo. Qual é o motivo que Nicodemos reconhece que Jesus é mestre vindo da parte de Deus? Leia comigo. Porque que sinais, esses dois que eu falei, continue. Ninguém tem ousadia de ir numa festa e multiplicar o vinho. Ninguém tem a ousadia de ir no templo enxotar os governantes e os poderosos da sua época. Ninguém, se não estiveres com Deus. Então Jesus, tudo isso eu estou dizendo para você em uma preparação para mostrar a autoridade de Jesus, aquilo que ele pode fazer, para dar a você a total confiança de que é possível começar uma vida nova. E aí, no versículo de número 3, isso fica muito claro. O nosso tema fica muito claro. Jesus então responde às palavras de Nicodemos, dizendo: em verdade e em verdade te digo, se alguém, leia comigo, esse termo, o reino de Deus, ele não é muito comum no Evangelho de João. João, pelo contrário, se utiliza sempre da palavra vida eterna. Entrar na vida eterna, ver a vida eterna. Nós que estudamos a Bíblia não sabemos por que é que João usa o termo reino de Deus. Porque não é comum. Pense comigo, alguém que escreve tem uma característica em escrever. Tem um tipo de escrever, uma forma de escrever. Quando você lê Fernando Pessoa, você sabe como Fernando Pessoa escreve. Leia Fernando Pessoa, você vai ficar apaixonado por Fernando Pessoa. Quando você lê Cecília Meirelles, você sabe claramente que ela não escreve como Fernando Pessoa. A dinâmica, o ritmo, a evolução não é a mesma coisa. Então não é muito comum que João escreva para falar com esse termo, o reino de Deus. O que é mais comum é que João fale vida eterna. Por que o Senhor está preocupado em explicar isso? Porque reino de Deus está muito mais ligado à ação de Deus no coletivo. O reino de Deus, a esfera cósmica, a ação de Deus na história sobre o mundo inteiro. João, ele está preocupado muito mais no aspecto individual, poderíamos dizer até mesmo existencial. João está dizendo ao homem caído, ao homem perdido, a mim e a você. Sabe por que é mais fácil pregar e evangelizar com o evangelho de João? Porque João fala diretamente a nós. Então o que João está dizendo é: começar de novo é possível. Você pode começar de novo. Como é que a gente começa de novo? Como é que eu começo de novo? Como é que eu entro no reino de Deus? Como é que eu entro na vida eterna? E começar de novo, e entrar na vida eterna. Todas as vezes que você vê no texto de João falar em reino de Deus, você pode substituir, sem nenhuma perda de significado, reino de Deus por vida eterna. Então, o que o texto está dizendo para a gente aqui é: em verdade e em verdade te digo,
Se alguém não nascer de novo, não pode ver a vida eterna. Não pode ver a vida eterna. Se alguém não nascer de novo, não pode ver a vida eterna. Nascer de novo. Então, para começar uma vida nova, é preciso, primeiro, nascer de novo para ver a vida eterna. Nascer de novo para ver a vida eterna. E olha que Jesus vai numa progressão. Ele não está falando aqui de entrar na vida eterna. Primeiro ele está dizendo que é preciso nascer de novo para ver. Não é para entrar. Quando você ler o texto do versículo 1 ao 8, você vai perceber que 8 vezes, olha para mim, presta atenção, isso é importante. 8 vezes nesse texto, do versículo 1 ao 8, 8 vezes você lê a palavra nascer de novo. Você sabe que o judeu é extremamente preocupado com os números. E o número 6 significa o quê? Imperfeição. O número 6 é imperfeição. Na cabala judaica, na numerologia judaica, o 6 significa imperfeição. É por isso que lá no livro do Apocalipse, o número 666 é o número da besta. Porque 3 vezes o número da imperfeição só pode significar o número da besta. Simbolicamente, é isso que significa. Mas no texto que nós lemos, não é esse número que aparece no termo nascer de novo. Nascer de novo aparece 8 vezes. Qual é o número da perfeição? Qual é o número da perfeição? Isso. E o que João está dizendo quando aparece 8 vezes nascer de novo? Ele está dizendo para a gente, olha, ultrapassa a perfeição, está para além da perfeição. O nascer de novo, 8 vezes aparece no texto, e não é sem significado e sem importância, é para dizer para você e para mim, olha, uma coisa precisa ser feita, uma coisa é importante para você começar uma vida nova. A gente está falando desde o início em começar uma vida nova. Como é que se começa uma vida nova? 8 vezes Jesus repete, é preciso nascer de novo. 8 vezes. Ele diz uma vez, ele diz 2 vezes, ele diz 3 vezes. E Nicodemos diz uma vez, Nicodemos diz 2 vezes, 2 vezes. Depois Jesus diz de novo, depois de novo, e no diálogo deles, durante 8 vezes, depois você pode contar, durante 8 vezes você vê se repetir na boca de Jesus e na boca de Nicodemos que é preciso fazer uma coisa, que é o que nós estamos vendo aqui. Para a gente começar uma vida nova, é preciso nascer de novo. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é nascer de novo para ver a vida eterna. Veja que eu não estou aqui procurando aqui impressionar vocês com as palavras. É porque as palavras, elas têm importância para João. Elas têm importância para o evangelista. Veja que ver não é o mesmo de entrar. Ver é o mesmo de entrar? Não. Ver é perceber com os olhos. Ver é perceber com os sentidos. Ver é prestar atenção. Ver é ver algo. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, Nicodemos, para você ter aquilo que lhe falta, você precisa nascer de novo. Para quê? Para você entrar no reino de Deus? Não, para você ver. Para você começar a ver.
E ver é perceber. Ver é contemplar. Para você ter ideia. Nicodemos, para você ter ideia do que é começar uma vida nova. Para você ter uma dimensão do que é esse nascer de novo. Dessa vida nova. Essa vida nova só pode acontecer se você nasce para você ver. Só quem nasceu de novo pode ver. Se você no capítulo 9 de João for lá, você vai perceber que Jesus, um dos sinais que Jesus faz no Evangelho de João, porque ele só faz 7 sinais. Um dos sinais que ele faz é curar um cego de nascença. Preste atenção e guarda isso para você. Nada era mais danoso para alguém do que saber que nasceu cego. Nascer paralítico era uma desgraça. Nascer com lepra era uma desgraça. Nascer com qualquer tipo de deficiência era uma desgraça, mas nascer cego era a pior desgraça que alguém poderia acontecer para alguém. Sabe por quê? Porque quem nasceu cego não pode ler a Torá. E para todos aqueles que estavam naquela religião, naquele momento, não ler a Torá significava estar impedido de conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus, para eles, era um conhecimento através da lei, de ler. Quem não pode ler, não pode entender. Quem não pode entender, não pode ser salvo. Quem não pode ver, para eles, quem nasceu cego não pode ver. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, preste atenção, essa história de Nicodemos, que você já ouviu tantas vezes, ela só faz sentido quando nós entendemos por completo, quando nós compreendemos os detalhes. E eu quis hoje trazer para você os detalhes dessa história, para dizer para você, você quer começar de novo, começar uma vida nova, você tem que nascer de novo, para você ver, porque você não consegue ainda enxergar por completo tudo que Deus tem para a sua vida. A minha vida e a sua vida podem ser radicalmente mudadas, e você só vai ver se você nascer outra vez. E o interessante desse texto é que nascer de novo não é uma ação estática. Não é uma coisa que acontece uma única vez. Não é uma ação que se deu no passado e não mais se repete. O nascer de novo é algo dinâmico. Você está nascendo de novo e sempre de novo. Nascer de novo não é uma expressão onde, cronologicamente, um dia, vou contar aqui o meu batismo, 31 de dezembro de 93, eu nasci de novo. Não nasci naquele momento, de novo, no batismo. Eu nasci antes, mas eu não consigo datar antes. Consigo datar o dia do batismo. O nascer de novo para João não tem uma data. Não é datável. É uma ação permanente do Espírito Santo, regenerando, mudando você, para você ver a Deus, para você compreender a Deus. É uma ação da graça de Deus, restaurando você. É uma ação do Espírito Santo, que não termina no dia que você aceitou Jesus, mas que permanece para a vida toda, nascendo, abrindo os olhos, vendo, hoje, amanhã, depois, sempre. Então, o que João está dizendo para você, se você deseja começar uma vida nova, se você quer mudar completamente de vida e ter esperança
de uma vida melhor, é preciso primeiro nascer de novo para ver a vida eterna. Mas ele continua. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre e nascer segunda vez? Jesus responde o quê? Leia comigo, versículo 5. Em verdade, vamos comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Em verdade. Então, para entrar no reino de Deus, não apenas para ver, não apenas para perceber. Ver é perceber. Ver é perceber pelos sentidos, é o olhar. Mas para você entrar na vida eterna, para você começar uma vida nova, então você precisa de duas condições: nascer da água e nascer do Espírito. O novo nascimento está atrelado a uma ação do Espírito Santo em nós. E a ação do Espírito Santo em nós é sempre contínua. Toda a ação do Espírito Santo é sempre e absolutamente contínua. Quem é o Deus que está agindo no meio da igreja hoje? É o Espírito Santo. No capítulo 14 e no capítulo 16 desse mesmo evangelho, há dois textos que nós chamamos de discurso da despedida. Jesus vai dizer: eu vou embora, eu não estarei mais com vocês, eu não vou estar mais fisicamente com vocês, mas ele dá uma solução: mas eu enviarei o Consolador, o Paráclito, o Ajudador. Ele estará para sempre com vocês. Ele estará para sempre com vocês. Para fazer o quê? Para fazer nascer de novo para a vida eterna. Nascer de novo para a vida eterna. Nascer de novo através da água e do Espírito. Nascer de novo é, primeiro, nascer para ver a vida eterna. É, segundo, nascer de novo para entrar na vida eterna. Nascer de novo só é possível através da água e do Espírito. E o que significa isto para nós terminarmos a nossa pregação de hoje e irmos para casa conhecendo um pouquinho mais dessa história de Nicodemos e desse encontro que ele teve com Jesus. Nicodemos pergunta: é possível que um homem seja velho, que já é velho, volte de novo para o ventre de sua mãe e nasça uma segunda vez? Jesus está dizendo para Nicodemos e diz para mim e para você: olha, não precisa você zerar, não precisa você nascer de novo, não precisa você mudar de país, mudar de nome. É preciso que você nasça da água e do Espírito. O que significa para nós a água senão o batismo? O que significa para nós o Espírito senão o batismo? Porque para nós a água e o Espírito não é água ou o Espírito. Não é água ou Espírito. É água e Espírito. É água junto com o Espírito. É água junto com o Espírito. Não há batismo verdadeiro se o Espírito não estiver presente. E o que é o batismo? O batismo é uma nova vida. Essa nova vida, ela se aplica tanto na vida espiritual, como nas demais questões que nós aqui tratamos no início. Então o chamado de Jesus para Nicodemos é: Nicodemos, você pode mudar de vida. Você é um religioso, você conhece a lei,
você obedece os mandamentos, mas você pode começar uma vida nova. Você pode mudar de grupo social e você pode construir uma vida absolutamente nova. Não trata-se apenas de ir para o céu. A graça de Deus nos salva. Não é apenas para ir para o céu. Muita gente está querendo ser salvo para ir para o céu. É muito pouco querer ser salvo para ir para o céu. Nova vida significa nascer de novo, aqui e agora. Uma vida transformada, mudar esse mundo, mudar a nossa família. Nascer de novo é respirar um outro ar. Nascer de novo é não exalar mais o ódio. Nascer de novo é ter a possibilidade de construir tudo igual ao que Jesus viveu. Nascer de novo é você não ser regido pela lógica de morte que impera no mundo. Nascer de novo é você perdoar, 70 vezes 7. Nascer de novo é jogar a bagagem de toda a desgraça que você viveu até aqui e agora você começar uma vida nova. Nascer de novo é abandonar o passado, é abandonar a desgraça de uma vida e de uma família destruída. Nascer de novo é começar tudo na perspectiva da vida eterna. Nascer de novo é não estar mais preso àquilo que consome você, que destrói você, que destrói a sua casa, que destrói a sua família. Nascer de novo é você considerar que o seu casamento pode ser salvo, que a sua vida pode ser mudada, que os seus filhos serão sarados. Nascer de novo é ter perspectiva do reino, é perspectiva da eternidade, do eterno, daquilo que não muda, dos valores que não são alterados com o tempo. Nascer de novo é enxergar as coisas na perspectiva certa. Nascer de novo é você viver nesse mundo não regido pela ansiedade, pelo medo, pela covardia. Nascer de novo é crer que Deus está cuidando de você e que você pode dormir tranquilo e seguro. Nascer de novo é você entregar a sua vida a Jesus, mesmo que você seja crente há 40 anos, mas carrega pesos e fardos que não são seus. Nascer de novo é confiar que a sua vida é de Cristo, que Cristo controla todos os caminhos que você vai viver daqui para frente. Nascer de novo não trata-se apenas da conversão passada. Nascer de novo é viver leve, é viver em paz, é dormir, porque dormir é a coisa mais significativa para quem está em paz. Quem está em paz dorme, quem está em paz confia, quem está em paz sabe que toda crise passa, que toda luta cessa, que toda desgraça vai embora, de que toda perda é temporária, de que todas as realidades sombrias vão passar. Nascer de novo é quando você entrega tudo para Jesus e diz: tudo entregarei, como nós cantamos, mas você entrega de verdade. Tudo entrega porque confia que Ele te fez e Ele te ama e Ele te deu uma nova vida. Nascer de novo é não estar preocupado com o que o mundo faz, com a lógica desse mundo de perversidade, de medo, de destruição, de morte. Nascer de novo é quando você olha para dentro de si mesmo e pensa: eu já não sou quem eu era, eu estou
me transformando em alguém semelhante a Jesus. Nascer de novo é se render. Nascer de novo é não ter proteção, é ser protegido, é não guardar-se, é ser guardado. Nascer de novo é quando você não se preocupa com o amanhã, porque o amanhã não é seu, a vida não é sua, as lutas não são suas, as enfermidades vão ser vencidas, as realidades vão ser alteradas. Nascer de novo é quando Cristo fincou raízes dentro de você, dentro da sua casa. Você não está mais sob o controle do medo, você não está mais sob o controle da desgraça, do temor de que algo ruim venha acontecer. Nascer de novo significa dizer: eu fui lavado pela água e o que habita em mim é o Espírito de Deus. Nascer de novo é saber que a mancha do meu pecado foi apagada, a água lavou, o sangue lavou. Eu e você estamos limpos, podemos ver o reino de Deus, podemos entrar no reino de Deus, podemos ser homens e mulheres de Deus, porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. É uma mudança, não é ser gerado fisicamente, mas é tudo de dentro para fora mudar. É a perspectiva total da vida ser alterada. Nascer de novo, Nicodemos, que não entende inicialmente, é dar um giro, é dar uma mudança. Nascer de novo tudo é possível ao que crê. Nascer de novo é quando você se entrega e diz: Senhor, está no teu altar, eu confio em ti, a minha vida é a tua vida e a minha vida pertence a ti. Isso é nascer de novo. Nascer de novo não é um ato do passado, nascer de novo é um ato do presente. Nascer de novo não é algo que acontece apenas uma vez. Nascer de novo acontece muitas vezes, em muitos momentos, muitas histórias, muitas realidades. Deus está chamando você e a mim para nascer de novo também hoje.